Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Nós iremos iniciar agora a nossa aula, iremos iniciar o capítulo 2 do nosso livro de história. Nós vamos falar hoje sobre a origem do ser humano e da natureza, tá? Ao longo da história, várias teses e teorias buscaram desvendar essa questão da origem humana e da natureza. O ser humano também buscou compreender o surgimento da natureza, do planeta Terra e do universo. Na antiguidade, eles atribuíam os fenômenos naturais a deuses específicos, como trovões, deus do trovão, raio, deus dos raios. Acabaram tendo crença em vários deuses, que é chamado de politeísmo. E a crença em um único Deus é chamado de monoteísmo. Por exemplo, os cristãos, os muçulmanos e os judeus acreditam que somente seu Deus criou o universo. Existe também a teoria do nascimento do universo. A teoria mais aceita pelos cientistas é a teoria do Big Bang. Essa teoria defende que houve uma grande explosão que deu origem ao universo, inclusive ao planeta Terra. Em relação ao surgimento do homem, existem duas teorias que têm causado polêmica. A primeira é o criacionismo, defendida pelos cristãos, e o evolucionismo, que é elaborada e defendida por Charles Darwin. Vamos ao criacionismo. Criacionismo, a base dessa teoria, ela é a Bíblia. Deus teria criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele modelou a partir do barro e deu o sopro divino, e com o sopro divino lhe deu a vida. A mulher, ela foi retirada da costela de Adão e ambos moravam no jardim do Éden. Eles comeram do fruto proibido que simbolizava o conhecimento do bem e do mal. Então, por causa desse fato de terem comido esse fruto, eles foram expulsos do paraíso. Passaram a viver do fruto do seu próprio trabalho. A outra teoria é o evolucionismo. Essa teoria estabelece que as espécies surgem uma das outras. Elas evoluem física e biologicamente até dar origem a uma outra espécie. O processo de evolução, ela tem duas bases de análise. A primeira é a mutação, um processo constante de evolução e transformação das espécies. A outra base é a seleção natural, ou seja, é uma consequência da mutação. As espécies evoluem de acordo com as suas necessidades de adaptação no meio em que vivem. Exemplo, as girafas, por habitarem em regiões secas e com vegetação escassa, passaram a comer os brotos e as folhas das árvores mais altas. Daí terem um pescoço alongado. Temos aqui um biólogo francês chamado Jean-Baptiste Lamarck. Foi o primeiro que ajudou a explicar o processo da evolução das espécies. Ele baseou-se em duas leis. A primeira, lei do uso e desuso. Quanto mais as estruturas físicas e orgânicas do corpo forem usadas, mais condições são geradas para a evolução. A outra lei é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, considera a capacidade de cada espécie de herdar geneticamente características que o ajudaram no passado. Tem também a teoria da seleção natural. Essa teoria tem o criador e principal defensor, Charles Darwin. Charles Darwin realizou uma viagem pelo mundo para pesquisar e comprovar suas teorias a partir da observação das diversas espécies existentes.
Charles Darwin, ele deduziu que as espécies de uma mesma família apresentavam características e modos de vida diferentes. Também observou que espécies vivas, naquele momento, apresentavam características de espécies que já foram extintas. Agora nós iremos abordar o aparecimento da humanidade. Várias teorias surgiram, como o criacionismo e o evolucionismo que falamos anteriormente. Elas foram elaboradas, mas não foram suficientes, pois não tinham provas consistentes. Então buscou-se estudar os primatas. A partir dos conceitos já estabelecidos por Darwin em sua teoria da evolução e da seleção natural dos seres, eles chegaram a uma conclusão. Uma dessas espécies foi a dos hominídeos. Os hominídeos são considerados antepassados do homem contemporâneo. Eles se diferenciavam das outras espécies, inclusive dos macacos, pela sua capacidade de alterar o meio em que viviam. Os hominídeos, eles surgiram mais ou menos há 5 milhões de anos atrás. Faziam parte dessa família o Ardipithecus, o Australopithecus e o gênero humano. Iremos falar agora sobre o Ardipithecus ramidus. O ramidus habitou em regiões úmidas e com florestas bastante arborizadas. Com grandes copas de árvores, ele era bípede, andava em pé e a arcada dentária se aproximava da humana. O Australopithecus anamensis, ele surgiu no norte do Quênia, no continente africano. A dentição dele não apresentava semelhança com a do ser humano. Ele era bípede, pesava em média 50 quilos e a sua anatomia física era bastante próxima à da espécie humana. Temos também o Australopithecus afarensis. Ele foi encontrado na cidade de Adar, na Etiópia. Também fica no continente africano. Ele possuía uma capacidade craniana maior, com cerca de 450 centímetros cúbicos. Esse fato proporcionava maior inteligência, melhor adaptação ao meio em que vivia. Ele era bípede, tinha mais ou menos 1 metro de altura. Também iremos abordar o Homo habilis. Esse Homo habilis, ele surgiu na Suazilândia. É um país do continente africano. Ele possuía braços longos, ele era bípede, caminhava de forma ereta e tinha uma capacidade craniana parecida com o dos australopitecos. Principais instrumentos que ele utilizava tinha a base no osso, era a base de osso e de pedra lascada, o que determinou uma das divisões da pré-história, tá? A idade da pedra lascada ou do paleolítico inferior. Eles também se alimentavam de frutos, de raízes, de carne e eles eram hábil caçador. Agora iremos falar do Homo erectus. Ele foi encontrado em todo o continente africano. Sua estrutura física evoluiu, passando a ter 1,60 m e ele pesava cerca de 70 quilos. Ele era bípede, vivia em cavernas, se alimentava de frutos, raízes e carne, inclusive assada. Ele foi responsável pela descoberta do fogo, o Homo erectus. Também utilizava peles de animal para se aquecer. Iremos falar também do Homo neanderthalensis. Ele habitou parte da Europa e a oeste também da Ásia. Ele é considerado um dos maiores entre os antepassados dos humanos. Ele era bípede de forma ereta e possuía um nariz bastante volumoso. Tinha uma habilidade manual, uma capacidade intelectual apurada, podendo inclusive alterar o meio em que vivia.
Ele utilizava chifres, conchas, ossos e madeiras para fabricar utensílios que até hoje não se sabe ao certo as causas de sua extinção. Homo sapiens. O Homo sapiens, ele habitou em todo o continente africano. O ser humano pertence a essa espécie. Ele era bípede e ereto. Tinha uma grande capacidade craniana. Ele tinha um alto grau de intelectualidade. Foi responsável pela descoberta da agricultura. Deu início ao estágio de sedentarismo da humanidade, tá? Também ele teve a criação de animais, desenvolveu a criação de animais, e também esses animais ele trouxe para o seu consumo carne e leite, além da formação dos primeiros estados organizados, da propriedade privada e da religião. Agora iremos abordar a origem da espécie humana na América. Segundo alguns vestígios, o ser humano pré-histórico americano surgiu no período de 50 a 60 mil anos atrás. Essa constatação só foi possível graças a indícios deixados por essa figura humana, como restos de carvão, objetos de pedra, pinturas em cavernas e esqueletos. Através desses vestígios, foram desenvolvidos 3 teorias. Vamos lá? Primeira teoria, a teoria autotoctone. Defende o surgimento do homem no continente americano. Porém, cientistas afirmam que o homem e a mulher surgiram na África, o que é reforçado pelos fósseis e esqueletos dos hominídeos considerados mais antigos. Por causa desse fato, essa teoria ela foi descartada. Os fósseis mais antigos foram achados na África. A segunda teoria é a teoria de Clovis. Essa teoria ela baseou-se em achados arqueológicos na cidade de Clovis, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Foram encontrados artefatos e restos de carvão e pontas de flechas feitas de ossos. Então, para os cientistas, o período glacial, onde o nível das águas ficam bem baixas, quer dizer, ficam abaixo da normalidade, isso fez com que surgisse uma faixa de terra que ligava a Sibéria ao Alasca, que ficou conhecido como o Estreito de Bering, fazendo com que os homens chegassem à América. Segundo a teoria de Clovis, o período em que os seres humanos atravessaram o Estreito de Bering se deu por volta de 50 mil anos antes de Cristo. Teriam feito o percurso a pé porque não conheciam técnicas necessárias para a construção de embarcações. A terceira teoria é a teoria transoceânica. Essa teoria ela foi criada para tentar explicar o surgimento da espécie humana na América. Supõe a migração de grupos humanos vindos da Ásia, da Polinésia ou Oceania, pelo Oceano Pacífico. Nessa teoria, os grupos eles teriam cruzado o oceano e chegado à América do Sul, em pequenas embarcações, diferente do que aponta a teoria de Clovis. Vamos agora abordar a origem da espécie humana no Brasil. Vamos lá. Desvendar os mistérios acerca da origem do homem e da mulher brasileiros também é difícil. Seu aparecimento está associado aos grupos humanos da parte norte do atual continente americano. Eles teriam chegado pelo Estreito de Bering
e se espalhado por todo o continente, chegando ao Brasil. Tá bom? Essa é uma teoria da origem da espécie humana no Brasil. Agora iremos falar sobre os sambaquis. O que são sambaquis? Sambaquis, que também são chamados de concheiros, são verdadeiros depósitos de vestígios materiais dos primeiros habitantes do litoral brasileiro, tá? São materiais orgânicos e calcários, empilhados ao longo do tempo, chegando até atingir 40 metros de altura. Os sambaquis predominam as regiões costeiras do recorte acentuado, como baías, restingas, enseadas, o litoral catarinense, a Baía de Guanabara e outras regiões. Os grupos que construíram os sambaquis alimentavam-se de moluscos, frutos silvestres e da caça de pequenos animais. Se alimentavam de peixes também, tinha uma cultura de pescadores-coletores. Acumulavam restos de alimentos, enfeites que usavam no corpo e artefatos quebrados e inteiros. Eles colocavam no entorno de sua casa. O sepultamento desses seres humanos aqui, que moravam próximos aos sambaquis, também eram feitos nos sambaquis. Eles eram enterrados nos sambaquis. Agora iremos falar sobre os sítios arqueológicos brasileiros, tá bom? São locais onde ficaram preservados artefatos, fósseis ou vestígios humanos. No Brasil, o sítio da Lapa, no município de Januária, o sítio da Lapa Vermelha e outros são importantes sítios arqueológicos. Na Venezuela tem o sítio de Taimá. Na Argentina tem o sítio de Piedra Musio e Los Todos. Na Colômbia tem o sítio de Timbitó. Os principais achados arqueológicos do Brasil ocorreram entre 1835 e 1845. Mas na década de 1970, achou-se um fóssil humano, que denominaram Luzia. Acharam semelhança nesse fóssil de habitantes das regiões da África e da Oceania. Também iremos abordar a Serra da Capivara. A Serra da Capivara está localizada no estado do Piauí. É um parque nacional que fica na Serra da Capivara e que ela é dividida em sua importância em dois aspectos. O primeiro, em relação à diversidade natural, sobre o cuidado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que tem como sigla ICMBio. E o segundo ponto importante são os sítios arqueológicos sobre o cuidado da Fundação do Museu do Homem Americano, que é o Fundam. As principais pesquisas no Parque Nacional, ela começou a acontecer em 1973. Qual era o objetivo? Era catalogar os lugares em que encontravam pinturas rupestres. Então, vamos lá, vamos entender. Por que pintar as paredes? Por que pintar as paredes dos abrigos ou cavernas? É uma pergunta que a gente sempre tem em mente. A primeira hipótese afirma que os desenhos tinham a função de atrair os animais desejados, permitindo uma caça mais fácil e abundante. A segunda hipótese é a hipótese descritiva. Essa hipótese é a hipótese dos grafismos, que servia para mostrar cenas diversas, caçadas, rituais, animais, ou seja, o cotidiano da comunidade. E teriam o objetivo informativo aos grupos que o fizeram ou a outros grupos que passassem por ali, passassem pelo lugar. A terceira hipótese é a da linguagem, é a escrita,
Para essa hipótese, os desenhos trazem um certo padrão, o que sugere a possibilidade de uma escrita pictórica, ou seja, os desenhos representavam palavras. As pesquisas nos sítios do Parque Nacional da Serra da Capivara apontou vestígios humanos como cerca mais ou menos de 60 mil anos, um dos mais antigos das Américas. Mas essa datação, ela está cercada por polêmicas sobre a sua precisão. Aqui encerra a nossa aula de hoje. Nós iremos terminar o capítulo 2 na próxima aula, tá bom? Vou deixar para casa as páginas 20, 22, a página 25. As últimas páginas 23, 24 e 25 são aquelas questões do pré-vestibular e Enem. É só marcar X. Vocês vão ler, aí vão lembrar um pouco o que foi falado na aula ou procurar no texto, no livro e vão responder. É só marcar, tá bom? E a questão de casa que eu havia passado, vou colocar a correção no grupo, tá bom? Aqui termina a nossa aula. Beijos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau.